Olá, sejam todos bem-vindos ao 3D na Veia. Eu me chamo Luiz Eduardo e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como a gente pode estar usando o nosso item da chave, beleza? Como a gente, quando pega a chave, eu fiz uma contagem de chaves. No caso, a gente pega uma chave que está lá na bancada e automaticamente vem 3 chaves, por exemplo, tá? Então eu consegui fazer uma lógica pensando nessas 3 chaves, beleza? Então tá, como é que eu consegui fazer isso aqui, tá? Eu vou dar um play, vou maximizar aqui pra gente ver, ó. Se eu chegar aqui na porta, essa porta aqui eu fiz com Mesh Instance, beleza? Aqui mesmo na Godot, só para fins de exemplo. Então aqui eu não tenho o item da chave aqui, então eu não consigo usar, tá? Beleza? Bom, agora peguei uma chave aqui e ó, percebo que ainda nada feito, tá? Eu vou apertar no I, eu vou clicar em cima da minha chave, vai aparecer 3 chaves aqui, ó. Eu vou usar uma das minhas chaves, tá? Percebo que a porta está se abrindo, beleza? E eu vou passar por ela. Percebam que a porta ela fica sempre aberta, tá? Existem várias formas de fazer essa porta abrir. A gente pode fazer ela abrir e fechar também automaticamente. Enfim, mas o interessante é essa aqui, ó. Se eu tivesse mais uma porta ou mais 2 portas, eu conseguiria abrir essas 2 portas com essa quantidade de chave aqui, beleza? Eu usaria uma e usaria a outra, tá? Quando eu fosse usar a última, ou seja, quando aqui não tiver mais nenhuma chave, então a porta se fecha automaticamente sozinha, ó. Beleza? Eu fiz pensando devido à quantidade de chaves que a gente tem. Então se a gente tivesse mais 2 ou 3 portas aqui, por exemplo, a gente poderia abrir as 3 e quando não tivesse mais a chave aqui, então a porta iria se fechar, beleza? E não ia mais abrir. Bom, mas como é que eu fiz isso? Vou estar dando uma breve explicação aqui. Primeiramente eu vim aqui e cadê? Aqui. Criei uma pasta dentro do nosso projeto aqui, chamada porta, tá? Aí eu vim aqui, criei uma cena com nó espacial porta. Aqui é onde está o nosso modelo da porta, beleza? E aqui existem 2 meshes, no caso, né? Nossa mesh da porta azul e a mesh da maçaneta, beleza? Bom, para a porta girar de forma certa, eu tive que pegar esse meu modelo e arrastar para a esquerda. Quando eu arrastei para a esquerda, esse meu modelo saiu do meio e foi até aqui, ó, tá? Fazendo com que a minha porta verdadeira, o pivô da minha porta ficasse aqui no cantinho. E isso me possibilita fazer isso aqui, ó, abrir e fechar ela de forma que ela não rotacione em volta dela, e sim de forma que pareça ser uma porta mesmo, abrindo ou fechando, beleza? Bom, aí depois então eu
vou vir aqui no mundo aqui novamente. Aí eu vim e instanciei minha porta aqui, ó. Aí depois com a minha porta aqui já em cena, eu criei uma área para ela, tá? Eu chamei essa área de área porta. E adicionei um collision shape, que é o que faz a detecção de um corpo colidindo com a nossa área. Certo? Então eu deixei esse collision shape dessa forma aqui, tá? Para ser tanto quanto quando eu venho aqui na frente da porta ou quando eu venho por trás dela, ou até porque eu posso abrir ela, ter a situação de abrir, ela vai abrir e eu vou passar. Quando eu passar, a gente pode fazer um mecanismo para ela se fechar automaticamente, beleza? E isso acontece quando eu saio desse colisor aqui, ou seja, quando eu saio da área, certo? Bom, depois então, depois de adicionar a porta aqui no cenário, que é um objeto, e adicionar a área que vai ser responsável por detectar se alguma coisa está aqui dentro, então eu tive que pensar o seguinte, ó. Essa minha área, por padrão, ela vem no layer 0, tá? O layer 0 é o chão e o mask também, que é o que responsável por detectar a colisão no cenário. Por padrão, o mask vem no bit 0 ali, ó, tá? E como vocês estão vendo, a gente já tinha uma definição de layer e de máscara aqui, tá? A gente consegue ver isso aqui em configurações do projeto. Vindo aqui, cadê? Cadê? Aqui. Aqui em 3D Physics, tá? Então no Layer 1 a gente tem o chão, no Layer 2 a gente tem a parede, no 3 mesas, o 4 é o player, o 5 é coletáveis e o 6 aqui eu adicionei. Agora, beleza? Eu adicionei então no Layer 6 um novo layer chamado porta, que ele vai ser correspondente à colisão da área que está representando a nossa porta, beleza? Então, a gente tem que vir aqui na área, depois de definido isso, e dizer que agora essa área vai pertencer então a layer 6, nesse caso aqui é a layer da porta, né, que é a layer dela mesmo, e a colisão eu tenho que decidir se essa porta aqui ela vai colidir com tudo, beleza? Ou se a colisão vai pertencer apenas à porta, ok? Depois daqui, então a gente tem que vir aqui no nosso player e eu coloquei o nosso player na layer do player, tá? Porque é a layer dele. Cada objeto tem que ter a sua layer, certo? Agora, a máscara significa em qual objeto que eu quero que o meu player colida no cenário. Eu quero que de primeiro eu tenho o meu chão, que é o layer 1, certo? A máscara 1 é onde primeiramente eu quero que o meu personagem quando caia no chão, então ele colida com o chão. Se eu quero que o meu player colida com alguma coisa, eu seto a máscara aqui. Nesse caso seria o chão. Eu quero que o meu player colida com o chão. Agora, eu também quero que o meu player detecte a colisão quando eu entrar nessa área do collision shape também, beleza? Então, quando eu entrar nesse collision shape que pertence a uma área da porta
e essa área da porta pertence, ela representa a nossa porta, né? Como se fosse um trigger, digamos. Então eu tenho que dizer que pro meu player, para ele também ter permissão de colidir com essa área aqui. Então aqui no mask 6 eu digo, olha, tu também vai poder colidir com a área da porta. Aí eu seto a área da porta aqui na máscara, beleza? Então aqui, ao certo, o meu player pode colidir com todos os objetos que tiverem nessa layer, na layer chão, e ele pode colidir com todos os objetos que estiver nessa layer chamada porta. Lembrando que layer é como se fosse uma camada, tipo no Photoshop tem as camadas. A máscara, ela já é ela envolve a colisão, beleza? Tudo o que um objeto vai colidir com o outro. Bom, depois disso, depois de definir isso, então agora vem a parte dos scripts, certo? Primeiramente eu venho aqui na área da porta, eu vou aqui em nó, sinais, e seto que eu quero criar um sinal para essa área dizendo que se um corpo entrar aqui dentro dessa área, eu quero que a minha área detecte esse corpo, beleza? E se esse corpo sair dessa área, eu também quero que me envie um sinal que alguma coisa saiu dessa área aqui, beleza? Nesse caso, a gente já especificou certinho que o único que vai ter acesso a essa área aqui de colisão vai ser o player, porque a gente setou na máscara, beleza? Bom, depois disso, então, vindo no script da área, não, na verdade deixa eu ver, eu setei os sinais da minha área aqui na própria área, beleza? Então aqui eu criei o nome da minha classe, só para praticidade, certo? E implementei a função de objetos colidindo ao entrar na minha área, ou objetos saindo da minha colisão. Quando a gente não sabe que tipo de objeto está colidindo com a nossa área, então a gente utiliza essa forma aqui, ó. Né, a gente pega o nó da área, ponto get overlapping underline bodies. Essa forma aqui de detecção de colisão de corpo, né, de física, a gente usa muito em jogos 2D de nave, certo? Onde a gente tem uma nave, ou a gente pode ter várias naves com várias áreas e a gente vai atirar. Só que a gente não sabe qual das naves vai ser colidida. Então a gente tem que fazer um for para saber se um corpo foi atingido com a minha área entrando na área daquela navezinha inimiga, beleza? Nesse caso o tiro, que é uma área, provavelmente vai ser uma área, vai entrar em colisão com a área da nave inimiga. Só que nesse caso, como tem digamos que tem muita naves, tá? A gente não sabe qual nave é qual ali no geral, certo? Então a gente tem que fazer esse for para identificar, olha, qualquer nave que tenha uma área
e que o objeto no qual eu atirei, por exemplo, está entrando na área desse objeto, que eu não sei qual é o objeto, seja lá qual for, então vai acontecer isso aqui logo abaixo. Aí a gente tem que verificar se o corpo que entrou na área, ele não é um corpo estranho, um vazio, né? Se for vazio, então a gente apenas continua com o nosso jogo, tá? Sem erro nenhum, sem pausa alguma. E pulamos para a próxima parte do nosso código. Agora aqui eu verifico se o corpo que eu colidi tiver uma função chamada abrir porta, então eu quero que a minha área envie para esse corpo a função abrir porta. Aí depois aqui quando o nosso corpo, quando um corpo que entrou na área da porta sai da área da porta, então a gente faz a mesma coisa, só que ao invés de abrir a porta, então eu estou dizendo, olha, envia essa mensagem aqui pro nosso player, tá? Nesse caso aqui é o nosso player que vai entrar na área da porta. Então envia pro nosso player para fechar a porta. Olha, tu saiu da minha área, agora eu vou fechar a porta. Beleza? Bom, sendo assim, então, eu vou ir lá no player. Beleza? E vou criar as duas funções. A função abrir porta e a função fechar a porta. Beleza? Esse nó que eu estou pegando aqui faz parte desse script aqui, desse nó porta, tá? Entrando no script da porta agora, eu tenho a função de abrir a porta ou fechar a porta, tá? Isso é feito por rotação. Toda rotação em 3D ela é um quartênio quando eu quero pegar a posição, é a posição do eixo que está em rotação, tá? O nome disso é quartênio, tá? Quatênio. Eu até botei aqui para eu não me esquecer. Bom, sendo assim, a minha porta, o que a minha porta tem que ter, tá? Eu tenho que saber o nome da chave responsável por que eu tenho que saber o nome da chave cujo vai ser responsável por abrir essa porta, e ao mesmo tempo eu tenho que ter uma flagzinha, uma variável booleana, né, para saber se ela vai ser aberta ou não, se ela vai estar aberta ou não. Beleza? Isso aqui eu estava fazendo um teste só para ver se estava lendo o nome, tá? Ao começar o nosso projeto aqui. Bom, não dando bola para isso aqui, para esse começo, agora sim, tá? A gente vai precisar de uma função que fique o tempo inteiro verificando se a variável está aberta, mudou para true, ou se ela mudou para falso. Bom, aqui então eu vou estar pegando o seguinte, ó. Primeiramente aqui é o seguinte, ó, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu poderia fazer a rotação da minha porta por animação, tá? Funcionaria da mesma forma. Só que
Aqui eu quis já explicar uma parte importante, que é a rotação na programação aqui da Godot Engine, beleza? Para pegar a rotação, assim como a posição, eu tenho que criar uma variável de vector3. Esse vector3 aqui vai ser responsável por literalmente armazenar os eixos do vetor, que é o x, y e z. Assim eu vou ter então uma direção certa da onde eu quero pegar o eixo, tanto faz ser o x, y ou o z. Aqui eu tive que criar então uma variável chamada rotação, certo? Quaternion, tá? Vai ser do tipo quaternion. Esse tipo quaternion, ela é escrita dessa forma aqui, ó, quat, tá? Quaternion, ela é escrita unicamente assim aqui na Godot Engine, beleza? No GDScript. Nos outros eu acho que ela é escrita assim, ó, por extenso. Essa variável aqui eu tive que criar para mim poder ver em tempo real a movimentação da minha porta no meu eixo Y. Então ela são 360 graus. Quando a gente quer pegar um eixo e mexer com graus, então a gente tem que pegar o valor em quaternion. Por isso que eu precisei criar essa variável para mim poder ver o que está acontecendo no meu debug do código, beleza? Eu vou mostrar isso agora para vocês verem o que acontece, tá? Antes de continuar explicando. Então ali a gente tem a nossa porta. Percebam aqui, ó. A gente tem os chamados Euler Angles, tá? Euler Angles, ele também faz parte do tipo de quaternion. Quaternion, ele pega literalmente 4 valores aqui, sendo que esses 3 primeiros aqui é o vetor. Cadê aqui, ó? Ó, é o vetor que eu estou armazenando na rotação. Deixa eu ver aqui. É, isso aí mesmo. Tá? A rotação ponto y, como eu quero pegar somente esse eixo do meio aqui, eu quero saber se vai haver uma modificação em graus na rotação aqui no eixo y. Então eu digo que minha rotação, que é do tipo quaternion, ponto y, ela vai receber se eu quisesse pegar a movimentação no eixo x, y ou z em forma de rotação, eu tiraria o y, ficaria a rotação, recebe rotation underline degrees. Aí eu pego o x, o y e o z, tá? Como uma rotação única. Digamos, se movendo x, então aqui vai aparecer o cálculo da rotação em x sendo feita, em y também,
ou em Z também, tá? Mas como eu quero apenas no eixo Y saber se meu objeto vai estar rotacionando de forma que vai aparentar pra gente que ela vai abrir ou vai fechar, então eu preciso definir o meu eixo aqui. Então eu digo rotação.y recebe rotation underline degrees, que é graus, ponto y, beleza? Para pegar apenas o eixo y da rotação. Bom, aqui então, tá? Esta está aberta, essa variável aqui do está aberta, ela tá aqui, tá? Ela começa com falso. Então eu digo a todo momento que essa variável booleana vai receber automaticamente esse outro valor booleano global, tá? Global ponto posso abrir porta. Então, se posso abrir porta for verdadeiro ou falso, essa variável local está aberta, ela vai ficar atualizando o tempo inteiro. Se eu posso abrir a porta, então está aberta é verdade, eu posso abrir a porta. Aí eu comparo aqui, tá? Se está aberta igual a verdadeiro, beleza. Agora, se posso abrir porta é falso, então significa que ela vai fechar. E automaticamente eu vou estar atribuindo a variável está aberta. E aí entra nesse outro if aqui, tá? If é falso. Aí eu fecho a minha porta e aqui eu abro minha porta. Certo? Aqui no script global, eu declarei aqui o meu player de forma global. E aqui embaixo então a gente tem aquela variável booleana posso abrir porta, tá? Só isso mesmo. Beleza? Aqui na área que a gente já viu, continuando aqui na porta, tá? No script da porta. Então, se aqui eu já tenho a rotação, o valor da rotação em graus, que está pegando apenas no eixo Y, o meu eixo eu tenho que definir em qual eixo que vai haver a rotação. Beleza? Nesse caso aqui, eu já estou definindo aqui o valor em ângulos que vai rotacionar. No meu vetor vai ser feito essa rotação em ângulos, ou seja, pode ir de 0 a 360 graus. Eu estou definindo que vai ocorrer a rotação no eixo Y. Agora aqui, que é o vector 3 aqui em cima, eu estou dizendo o seguinte, ó, eu quero que ocorra nessa direção. Aqui seria a mesma coisa do que botar vector.up, beleza? Para saber se eu estou em sentido assim de cabeça para se eu estou em cima da Terra ou se eu estou embaixo da Terra, por exemplo, de cabeça para baixo, tá? Mais ou menos nesse sentido que a gente define esse eixo aqui, tá? Se eu botar valor negativo aqui, então eu vou estar fechando, por exemplo, e como eu estou definindo 1 aqui, significa que eu estou abrindo a porta para frente, tá? Aqui, como eu estou dizendo que a porta está falsa, então ela vai fechar, então eu defino que no meu eixo ponto y vai ser igual a menos 1, por quê? Porque eu quero fechar a porta agora, tá? Eu quero
que ela vá na direção ao contrária do que eu estava antes. Aqui eu estou indo numa direção e agora aqui eu estou fazendo o inverso da minha direção aqui, certo? Sabendo disso da direção que está ocorrendo no eixo Y, então a gente tem a direção no eixo Y e a gente tem a rotação em graus no eixo Y. Agora eu tenho que juntar o valor da rotação em graus no eixo Y mais a direção do eixo Y, para saber se eu estou rotacionando no Y num sentido horário ou no sentido anti-horário. Para saber isso, a gente precisa fazer o if. No caso aqui, para a porta abrir, então eu estou dizendo, olha, vai a menos 120 graus. Agora, no caso da porta fechar, eu vou voltar dos 120 graus, beleza? Até um pouco antes dele ser zero. Para fazer o movimento da rotação, de fato, e aplicar no código aqui, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa do eixo, que é um vector 3. Esse eixo aqui, ele é o sentido, se é horário ou anti-horário, tá? Nesse sentido da rotação. Então a gente define aqui a função rotate, que já é da própria Godot Engine. E eu digo, olha, gira nesse eixo Y, nesse sentido aqui. Depois aqui a gente precisa dizer em quanto frações por segundo que a minha porta vai rotacionar nesse ângulo, beleza? Bom, a minha porta vai rotacionar até chegar a menos 120, que é quando eu abro a porta. Então ela vai pegar e vai transformar. A gente precisa transformar esse valor em radiano, porque senão, mesmo sendo um valor pequeno aqui, o valor que ela vai rotacionar vai ser muito rápido. E depois de transformar em radiano, então vai ser menos 0 menos 0,01. Então ela vai fazendo esse valor aqui por segundo, vezes delta, significa por segundo, até chegar a 120. Beleza? Bom, então se minha rotação for maior que menos 120, for menor que, na verdade, se for maior que menos 120, 121, então ele vai parar de fazer esse cálculo aqui, tá, da rotação. Aqui no fechamento é a mesma coisa, só que é no sentido inverso. Porque se eu voltar tudo isso aqui, ela vai fechar no sentido anti-horário e vai chegar a zero, tá? Se for menor que zero, ela vai parar de rotacionar, tá? É isso que está acontecendo aqui. Bom, depois disso, então, a gente vai ter que vir aqui, ó, no painel descritivo. O painel descritivo. E a gente vai dizer o seguinte aqui, ó. Que quando eu for usar meu botão usar, então eu tenho que setar a engine, o time scale do tempo, que é se está congelado ou em andamento, eu tenho que setar para 1, logo de cara, tá? Ele vai habilitar o tempo para poder rotacionar a porta, já que é feito em delta, ou seja, em
em vezes por segundo a rotação, em graus. Bom, habilito o tempo. E aqui embaixo, então, eu tenho que dizer, olha, se eu tô com a imagem lá, né, reconhecendo que é a imagem do item chave, então eu posso abrir a porta agora. Habilito o abrir porta e se então o item chave ponto quantidade for maior que zero e, ou seja, a quantidade a gente começa com 3, tá? Mas e se eu posso abrir a porta agora, então aí sim que eu vou descontar menos 1. Se acabar a quantidade da minha chave, eu não posso mais abrir a porta. E aí eu seto abrir porta para falso. Beleza? Então vai ficar assim agora. Vou executar. Vamos ver como é que ficou. Beleza? Ó, não posso abrir. Pego minha chave A. Ele já sabe que é chave A, por exemplo. A gente pode fazer um teste. E eu vou abrir aqui, ó. Selecionei minha chave e vou usar minha chave. Percebam que ele abriu a porta, beleza? E ele fica aberta, ó. Se eu tivesse mais uma porta aqui e usasse mais uma chave, ele ia abrir a outra porta. Se eu tivesse uma outra porta e usasse outra chave, ele iria abrir também. Agora, se eu fosse usar novamente, como minha chave, a quantidade de chave estaria em zero, eu perderia essas chaves aqui, ficaria em branco, beleza? E eu estaria aqui dentro da área da porta. Eu vou usar essa chave, 1, 2, e a chave foi usada, todas. Se eu fosse tentar usar novamente, a porta ia se fechar automaticamente. E agora não tem mais como abrir a minha porta, porque eu não tenho mais chave alguma para abrir. Beleza? Bom, então com isso aqui eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, deixa eu ver. Bom, eu mostrei como usar a chave aqui. Agora eu acho que vai ser como usar a lanterna, talvez. Acho que é isso aí. Bom, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou e fui!